Meu nome é Márcio Castro, sou professor do Departamento de Informática e Estatística desde 2014. A minha área de atuação é processamento paralelo e distribuído. Então, nessa área, o que a gente foca é na pesquisa envolvendo processadores, né, com múltiplos núcleos de processamento, né, sejam eles multicores ou até mesmo many-cores, como o caso de processadores gráficos, GPUs. Né, e a gente foca, então, em pesquisa envolvendo novas técnicas e metodologias para se tentar extrair o melhor que a gente pode, né, de desempenho desses processadores atuais que a gente tem aí disponíveis no mercado. Atualmente eu trabalho num projeto que foca no desenvolvimento de técnicas envolvendo escalonamento e otimizações para a computação paralela em cima de processadores multicores e many-cores. Então a gente foca nesses projetos atuais no desenvolvimento ou de bibliotecas que facilitam o desenvolvimento de programas paralelos nesses processadores, ou até mesmo aspectos voltados a sistemas operacionais, né, estudando-se assim maneiras com que a gente possa adaptar esses sistemas operacionais que a gente tem hoje em dia que são úteis para os multicores, como adaptar esses sistemas para essas arquiteturas de mais larga escala, né, como os many-cores. Então, o processamento paralelo e distribuído tem uma importância muito grande na sociedade, porque antigamente a gente via a existência de processadores paralelos somente em grandes centros de pesquisa. Hoje em dia, esses processadores estão em todos os lugares, né, como nos desktops, notebooks e até mesmo equipamentos que a gente tem, caminha e anda com eles, né, como, por exemplo, celulares e demais equipamentos que também possuem processamento paralelo. Então, se estudar processamento paralelo é bastante importante e tem um impacto direto no desenvolvimento do software e na qualidade e no desempenho desses softwares. Então, se a gente não desenvolve programas pensando nesses aspectos de paralelismo, a gente acaba não usufruindo do poder computacional que a gente tem disponível nos celulares, nos tablets, nos desktops e nos grandes servidores. Então, isso impacta diretamente na sociedade no sentido de que as pessoas que vão utilizar esses softwares, e quando esses softwares, por exemplo, tem grande necessidade de poder de processamento, né? Pensando, por exemplo, em áreas como simulação de terremotos, climatologia e outras áreas das engenharias, né? O desempenho é um fator extremamente importante. Então, se o software não for desenvolvido da maneira correta para usufruir do processamento paralelo desses processadores, né? Acaba muitas vezes que essas soluções acabam sendo inúteis, né? Ou dão resultado com uma qualidade não muito boa, ou num tempo muito longo, né, para se obter um resultado esperado. Na verdade, o interesse pela computação começou já na época de colégio. Então eu lembro que eu não tinha computador em casa, mas eu tinha colegas cujos pais tinham computadores. E eu lembro que a gente ia para casa, eu ia para casa deles e a gente ficava lá mexendo no computador, jogando, ou sei lá, usando algum software para desenhar ou alguma coisa do tipo, já tentando descobrir o que a gente poderia fazer com o computador. Depois, meus pais adquiriram um computador e eu comecei aí cada vez mais a me interessar nisso, né? Então eu comecei a utilizar o computador para fazer diversas coisas. Depois a gente teve o surgimento da internet, né? Enfim. Então, assim, na verdade, o interesse pela computação surgiu há muito tempo atrás, desde a época do colégio mesmo. E aí, desde então, eu venho trabalhando com computação, especificamente em computação paralela e distribuída, já há mais aí de 10 anos. Eu inicialmente fiz um curso técnico, né, aliado com o ensino médico, né, no Instituto Federal, na cidade de Rio Grande. Então, na época, o curso se chamava Processamento de Dados. Tá? Então, naquela época, então, eu já tive contato com a computação, né, depois desse meu interesse inicial, aí, desde a época de colégio, então já decidi fazer um curso técnico. E no curso técnico já estudei diversas áreas da computação, né, como por exemplo a parte de estruturas de dados, sistemas operacionais, né, a parte de programação em diferentes linguagens. E isso só serviu para eu ter certeza realmente que eu gostaria de continuar nessa área. E aí então eu prestei vestibular em Porto Alegre, na PUC Rio Grande do Sul, e cursei o curso de bacharelado em Ciência da Computação de 2002 até 2006. Durante a graduação eu fui bolsista de iniciação científica, durante grande parte da graduação, e assim que eu me formei em 2006,
eu iniciei um mestrado na mesma instituição, então na PUC Rio Grande do Sul. Então em 2009 eu terminei o mestrado e tive a oportunidade, recebi um convite para fazer um doutorado no exterior. Então aceitei o convite e então morei 4 anos na França, na cidade de Grenoble, onde eu fiz o doutorado na Universidade de Grenoble. Em 2013 eu voltei para o Brasil e permaneci como pesquisador de pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, durante 1 ano. E em 2014 prestei o concurso aqui na UFSC, fui aprovado e sou professor aqui desde então. Bom, as 2 disciplinas da graduação que eu ministro atualmente são a disciplina de programação concorrente, tá? E a disciplina de sistemas operacionais 1. Essas 2 disciplinas são bem importantes para o curso e eu vou tentar destacar o que é mais importante assim, em cada uma delas. Então, a primeira disciplina, a programação concorrente, a importância dela se deve realmente ao fato de que se a gente não utilizar técnicas de programação concorrente, ou seja, desenvolver programas multithread, a gente não consegue utilizar o poder de processamento dos processadores paralelos que a gente tem hoje em dia. Então, digamos assim, sem o conhecimento de programação concorrente, a gente acaba utilizando mal os recursos computacionais. Então ela é extremamente importante e a programação concorrente pode ser aplicada para outras N áreas da computação. Já em sistemas operacionais, é uma disciplina também bastante importante porque, no final das contas, na grande maioria dos casos, a gente desenvolve programas que rodam em cima de um sistema operacional. Então conhecer melhor o funcionamento do sistema operacional, né? Como é que os processos dentro do sistema operacional são escalonados, como é que a memória do computador é gerenciada, como é que o armazenamento é gerenciado, faz com que a gente possa desenvolver programas que são mais eficientes, né? Então, conhecendo o funcionamento do sistema operacional, eu consigo desenvolver programas que utilizam melhor os recursos da máquina também. Então, acredito que esse também seja um fator importante e tem uma correlação aí também com várias outras áreas da computação, né, que a gente acaba sempre, no final das contas, desenvolvendo programas que rodam em algum tipo de sistema operacional, né, de base aí. A maior parte da dificuldade, normalmente, dos alunos no curso de Ciência da Computação, nas matérias que eu ministro, vem na disciplina de programação concorrente. Por quê? Porque programação concorrente, de certa forma, é uma quebra de paradigma, né, para os alunos que vêm aprendendo a programação, né, nos semestres anteriores, pensando sempre em uma programação, em programas sequenciais, né, compostos, um programa composto simplesmente por uma única linha de execução. Quando a gente passa para a programação multithread, onde a gente tem múltiplas linhas de execução dentro do nosso programa, isso de certa forma é uma quebra de paradigma, porque aquelas instruções que eram executadas uma após a outra de maneira sequencial nos nossos programas sequenciais, agora a gente tem a questão dessas instruções poderem serem executadas em diferentes ordens, né, e de múltiplas linhas de execução, executando instruções em diferentes ordens. Isso gera diversos problemas, né, para o desenvolvimento de programas. Então, na disciplina de programação concorrente, o que a gente foca é nesses aspectos de como lidar com essa questão da concorrência nos programas, né, nos programas multithread. Então, lidando assim com acessos concorrentes à memória, ou disputa de recursos dentro do sistema operacional e por aí vai. Então, assim, eu acho que a grande dificuldade vem nessa mudança de paradigma, né, de pensamento sequencial para pensamento concorrente, né? Então, eu diria que essa disciplina, dentre as 2 que eu ministro, é a que os alunos têm normalmente mais dificuldade. Bom, eu faço pesquisa em processamento paralelo e distribuído no programa de pós-graduação em Ciência da Computação aqui da UFSC, né? Nosso programa de pós-graduação então, tem diferentes linhas de pesquisa e essa é uma das linhas do nosso programa. Como eu realizo pesquisa na área de processamento paralelo e distribuído e as disciplinas na graduação que eu ministro têm forte relação com essa área, né? Então programação concorrente tem relação direta com essa área e sistemas operacionais também tem relação muito, muito próxima com essa área de pesquisa, o que eu tento fazer é que normalmente as pesquisas que a gente realiza, né, então geram novos conhecimentos e sempre que possível eu tento aplicar esses conhecimentos nas disciplinas,
né? É importante saber que essa área de computação paralela distribuída é uma área que evolui muito, né? Então, essas novidades, né, elas estão aí, aparecem aí, um dia após o outro, né? Então, sempre que tem alguma relação com algum conteúdo específico dessas disciplinas, com a pesquisa eu tento trazer para até mesmo estimular os alunos a, eventualmente, né, que tenham interesse mais nessa área, seguir, talvez, realizando pesquisa em alguma das áreas da computação paralela distribuída. Então, basicamente, eu acho que o conhecimento vem, né, e as novidades vêm através da pesquisa científica, né, e isso, de certa forma, se reflete na graduação, no momento em que a gente traz esses conceitos e essas novidades para as disciplinas. Bom, espero ter esclarecido alguns pontos importantes aí relacionados às disciplinas e à pesquisa que eu realizo. Havendo dúvidas, eu estou à disposição aqui no departamento, né? Eu oriento alunos de graduação, de mestrado e doutorado, então, havendo interesse em alguma área específica da computação paralela distribuída, eu estou à disposição para a gente trocar ideias e, eventualmente, propor algum assunto aí de pesquisa, né, que pode se tornar um TCC e, consequentemente, seguir para um mestrado aqui comigo no programa de pós-graduação em Ciência da Computação.